Como eu aprendi com uma parteira, a parteira Dona Francisquinha Xauandaua, é uma parteira tradicional do povo Xauandaua. E ela falou, né, ela fala que o parto, né, o momento do parto é justamente uma dualidade entre a vida e a morte. E ela falava assim, até o bebê nascer a gente fica naquela, né, o bebê e a mamãe, depois que o bebê nasce parece que não aconteceu nada, você fica todo mundo extasiado, assim, né, cheio de ocitocina, assim, né, então realmente, assim, essa travessia que vai acontecer, né, durante o trabalho de parto, ela é muito singular para cada mulher. A Pá faz sua própria canção. Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste. Antes de eu apresentar a nossa convidada, que vocês já estão vendo um spoilerzinho ali, deixa eu falar pra ti, é pra você conhecer e entender um pouquinho mais o que é o Pra Toda Leste, né? O Pra Toda Leste é um lugar onde é pra você se sentir pertencente, onde você pode mostrar suas vulnerabilidades, as suas forças, pra gente poder ser quem a gente quiser ser, pra gente poder passar a nossa mensagem pra quem a gente quer passar, ser porta-voz de muitas histórias e muitas aberturas de conhecimento que às vezes a gente tem pouco acesso também. Liana, quero te agradecer por tu ter aceito o nosso convite, é um prazer estar te recebendo aqui. Pra você que tá conhecendo a Liana agora, a Liana é terapeuta em sexualidade feminina. Descobrimos esse título agora há pouco, porque ela não sabia como ela se definia também, porque essa mulher é um monte de coisa. E às vezes, como você mesmo falou, as pessoas te conhecem por uma frente, não sabem o mar de possibilidades que tu consegue oferecer também com as tuas terapias, com o seu trabalho. Então, pra gente iniciar, farei a primeira pergunta pra ti, que foi da onde eu te conheci, né? Da parte do teu trabalho como doula, né? Quando que você decidiu se tornar doula? Foi um chamado? Foi algo que aconteceu por acontecer? Conta pra gente. Então, eu nunca na minha vida achei que eu seria doula, nunca nem tinha passado na minha cabeça trabalhar com partos. Na área de saúde, então, menos ainda. Fiz a minha formação acadêmica, né, em licenciatura em física e o mestrado também. E no final da graduação, eu tive meu primeiro filho, que foi a minha grande transformação, assim, que foi a maternidade. E aí, depois, em 2022, engravidei do meu segundo filho, do Joaquim, e foi, assim, um grande portal mesmo na minha vida. O parto dele foi muito transformador, de uma forma muito positiva. Foi um parto hospitalar, mas foi um parto natural, foi um parto relativamente respeitado. Na verdade, ele foi respeitado, eu consegui integrar várias partes de mim, assim, e sentir aquela força também do trabalho de parto, do bebê. E entender como que isso reverberava na minha saúde, na minha vida, no bem-estar do meu filho, da minha família e de tudo isso que contempla realmente o que tá escrito, né? Porque é o que eu falo, assim, não adianta a gente falar sobre vários termos, escrever sobre vários termos, e a gente não sabe o que eles realmente significam na nossa vida. E tem coisas, às vezes, que a gente só entende depois que passa. E aí, quando eu tive o parto do Joaquim, logo depois uma amiga minha, que ela é minha madrinha e ela é indígena, e ela é do povo Guarani, ela engravidou e eu falei, nossa, amiga, você precisa de uma doula, porque ela ia ter o parto no hospital aqui em Joinville. Eu falei, você precisa de uma doula, amiga. Aí conversei com uma, conversei com outra, não achei a doula pra ela, falei, eu vou ter que fazer esse curso de doula, vou acompanhar ela. Aí fiz o curso de doula, acompanhei ela, daí dali a pouco mais uma amiga, acompanhei mais uma amiga, a Gleice foi uma também. E depois acompanhei mais uma, que foi a cunhada da minha primeira gestante, que eu acompanhei. E assim foi indo, depois veio outra, veio outra, veio outra, veio outra. Então foi algo que fluiu mesmo, que caminhou de uma forma muito natural, né? Então... Foi bem despretensiosa. Foi, porque eu realmente, eu fui devagarinho também, fui fazendo uma transição de carreira também, de certa forma, né? Porque isso aconteceu tudo um ano após eu não estar mais na sala de aula, né? Que foi uma decisão familiar mesmo. E também pelo meu bem-estar também, porque foi uma decisão bem forte. Eu acredito. As transições e encerramento de elas vêm cheio de significados pra gente, né? Que no primeiro momento a gente acaba não... até tendo uma resistência pra fazer algumas mudanças, ou aceitar que essas mudanças, permitir que essas mudanças estejam acontecendo, né? E tu teve doula no teu parto?
Eu tive, na verdade, algumas amigas que me acompanharam, várias doulas, eu tive várias doulas. Uma Mas rede de apoio incrível. tive várias doulas, assim. Tive a Patrícia, que me ajudou bastante durante a gestação, me passou algumas técnicas também de meditação, ela, né, me acompanhou de forma acolhedora também. Aí tive a Maria, também, que foi uma amiga minha que me auxiliou no dia do parto mesmo, à distância também. Aham. E também tive a Rosana, tive várias doulas, assim, né? Minha prima também, ela não é doula, mas eu digo pra ela que ela é, porque ela foi uma das primeiras mulheres que eu mandei mensagem. Falei, olha, eu acho que eu estou em trabalho de parto. O que eu faço agora? Aí, porque eu demorei pra contar, né? Porque eu tava, tipo, bem silenciosa, assim, e foi bem interessante que no dia do trabalho de parto tava tão aconchegante, tão gostoso estar com a minha família, e também naquele momento tava tudo bem. Mas quando eu cheguei no hospital, a minha doula tava viajando, e eu não tive a presença da doula no hospital. Eu senti falta. Eu senti bastante a falta dela. Mas meu parto foi super rápido no hospital, então, tipo, eu consegui dar conta também dele, junto com meu parceiro, meu marido, meu companheiro, que foi assim, um beijo pra ele. E que ele teve ali, segurou minha mão e me fortaleceu também. Já tava mais preparado do que no primeiro parto, porque no primeiro os homens ficam todos meio desesperados, assim, não sabem o que fazer. Quase desmaiou, a enfermeira teve que ir lá cuidar dele. Mas... E se eu usar o palco da hora do parto, né? Tirar o assim, brilho. agora tu tem que se virar, homem. Segura firme, mas ele foi bem parceiro, assim, também me ajudou, né, a lidar naquele momento de maior vulnerabilidade, no final do expulsivo ali. Segurou minha mão, me ajudou a me reconectar com a presença, né, naquele momento, para que eu conseguisse finalizar o meu trabalho de parto, assim, né, e foi bem, bem lindo mesmo. E é um momento de muita intimidade, né, é um momento, como você mesmo disse, é onde a gente mostra a nossa maior vulnerabilidade, onde a gente volta para um estado de êxtase, um estado de... Cara, tu não tem... realmente é o mundo da partolândia. E é importante tu ter essa rede de apoio, porque às vezes tu acaba saindo um pouquinho do seu estado... Não um estado real, mas assim... Tu entra num patamar diferente, né? Energético, de muita conexão com aquele momento mesmo, assim. E vem muito à tona a ancestralidade, né? Quando você começa a pensar, eu pelo menos no meu parto, eu pensei muito como é que foi o parto que a minha mãe teve como é que foi, e assim por diante, né? Parece que você sente uma força de todas as mulheres da tua família ali. E a gente vai falar um pouquinho sobre o ritual, né, do fechamento do útero, porque tem muito essa ligação com a ancestralidade também. Mas pra quem não entende... E pra quem não conhece ainda sobre o trabalho da doula, e até mesmo acha às vezes desnecessário esse trabalho, né? Tipo assim, não precisa. Ai, sabe, é desnecessário ter uma outra pessoa ali, enfim. Qual que é o trabalho total, assim, que a doula faz esse acompanhamento, tanto pré, durante e o pós também, né, Liana? Então, o papel que a doula exerce na vida das mulheres, ele é muito ancestral, porque na verdade as mulheres sempre tiveram outras mulheres, né, para cuidar delas e auxiliar elas, muitas vezes da própria família, né, a mãe, as avós, as irmãs, as primas, né, a comunidade em si. Só que no formato que nós vivemos hoje dentro da nossa sociedade, as famílias e as mulheres estão muito segmentadas, muito separadas. Então o papel da doula se faz importante nesse sentido, de ser um ponto de apoio, de trazer esse acolhimento para a mulher em todo esse período que ela vai passar por inúmeras transformações físicas, emocionais, de relacionamento, né? Então, junto com os hormônios, né? E ainda o luto daquela mulher, né? Porque é uma mulher que morre e não é porque ela desejou muito uma gestação, que ela queria muito um filho, que ela não vai sentir medo, ou, meu Deus, agora eu tô grávida. O que vai ser agora? Como é que eu vou fazer? Como é que, né, eu vou dar conta? Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como é que vai ser meu relacionamento, meu trabalho? Ai, meu Deus, eu estou desempregada. Meu Deus, eu não tenho casa. Meu Deus, eu não tenho namorado. Então, assim, são vários questionamentos que a mulher passa ali e a doula vem trazer esse acolhimento, principalmente emocional, né? E cuidar dela de outras formas também, assim, né? Então, a gente tem, claro, cada doula tem o seu desenho, né, dentro da educação perinatal e das técnicas que vai ofertar ali dentro,
e os limites também éticos, né, profissionais, mas esses dias eu fui pensar, assim, né, pra passar pra uma amiga minha um orçamento, e eu fiquei, tá, e daí eu trabalho basicamente com esses 3 segmentos, assim, né, e eu faço, evito misturar muito as coisas, né, então tem o acompanhamento gestacional, e os rituais, né, tanto de placenta quanto o de fechamento, né, então assim, tá, e o que é indispensável ali? Se fosse pra tirar, não consigo tirar nada, porque e ainda tem o pré, né? Porque a doula, na verdade, é uma mulher que acompanha outra mulher durante todo o seu ciclo gravídico puerperal. E o ciclo gravídico puerperal de uma mulher inicia a partir do momento que ela decide engravidar. Então, às vezes, tem mulheres que estão no ciclo gravídico puerperal há mais de 2 anos, né? Antes de engravidar, porque às vezes leva tempo até que aquela mulher engravide, né? Então, assim, decidi que quero engravidar. Aí também tem toda uma preparação que pode ser feita, né? Para cuidar do útero, para evitar perdas gestacionais, mudanças em estilo de vida, alimentação, entre outras coisas. Gestação é uma travessia, a gestação é uma travessia para aquilo que vai acontecer no parto, né? Então, o parto, ele é como você falou, assim, é um momento em que a mulher transcende, ela atinge outros estados de consciência, né? Então, se a gente for até trazendo uma linguagem mais popular ou científica mesmo, é como se fosse isso, como se ela entrasse em outros estados de consciência, né? São estados anímicos, espirituais, qualquer nome que as pessoas vão dar de acordo, né? Com as suas crenças, né? Então, realmente, ele é um momento muito único na vida da mulher. É um momento, assim, que na hora a gente tá passando por aquilo com muita presença, né? E muitas coisas acontecendo, e ali muitas transformações físicas, e hormônios, e sangue, e tudo, né? Acontecendo ali. Como eu aprendi com uma parteira, a parteira Dona Francisquinha Xauandaua. É uma parteira tradicional do povo Xauandaua. E ela falou, né? Ela fala que o parto, né? O momento do parto é justamente uma dualidade entre a vida e a morte. E ela falava assim, até o bebê nascer a gente fica naquela, né? O bebê e a mamãe. Depois que o bebê nasce, parece que não aconteceu nada. Você fica todo mundo extasiado, assim, né? Cheio de ocitocina, assim, né? Então, realmente, assim, essa travessia que vai acontecer, né? Durante o trabalho de parto, ela é muito singular para cada mulher. Ela é muito singular. E ela tem muita beleza. Ela tem muita beleza, assim, e infelizmente dentro da nossa sociedade o parto ele ainda é como muito Comercial. não só comercial, mas é muito assustador, né? Muito assustador, quando na verdade ele pode ser, claro, ele é selvagem, né? Ele é selvagem, mas ele pode ser um momento de transcendência mesmo na vida da mulher. Mesmo na sua intensidade, na sua força, na sua dor, nas suas lágrimas, nos seus fluidos, em tudo que verte daquele momento, daquela história, daquela mulher, daquela família, daquele bebê, daquele pai. Mas tem muita beleza também. Eu tive, assim, a honra de ter o acompanhamento de uma doula totalmente fora da programação, porque eu não fiz a contratação desse serviço. E no hospital que eu fui, tinha uma equipe, né, uma turma de doulas que estavam fazendo estágio ali para fazer realmente a residência de como é fazer esse acompanhamento durante, né. E comigo, no todo o meu processo de trabalho de parto, eu tive uma doula comigo, aonde além de apoiar, de dar ser essa rede de apoio principal, de tu ter outra mulher ali, que ela tá te cuidando, você sente esse cuidado contigo, né, além do só querer que o parto aconteça para que seja cuidado da criança e enfim, ela estava comigo, eu sentia esse cuidado com a mãe naquele momento, aonde ficou fazendo acompanhamento com massagens, óleos essenciais, com música, dança, todo esse apoio mesmo, assim. Então, tem esse lado onde você se sente muito amparada por essa outra figura feminina que tá ali, além só dos médicos e enfermeiras que fazem um excelente trabalho também. Então, quem pode ter esse tipo de serviço, esse acompanhamento pré, durante o pós,
eu acredito que também é totalmente indispensável, não é dispensável, porque os benefícios que a gente carrega, tanto que eu não tenho uma memória negativa nenhuma do meu parto, do momento que, desde as 12 horas de internação que eu tive, né, foram momentos, por mais difíceis que você falou, da dor, né, da intensidade, eu não consigo falar com pontos negativos o meu parto, porque eu sinto que eu tive esse acompanhamento. E tanto que todas as pessoas que eu falo sobre esse meu momento, um dos principais pontos que eu digo é, cara, eu tive acompanhamento de uma doula comigo. Foi incrível, não foi programado, não foi a minha intenção, porque eu não tive muito tempo, mas, cara, essa pessoa tava ali, esse ser humano tava ali, eu não sei nem o nome dessa mulher. Muito provavelmente ela não sabe nem o meu nome também, mas ela estava comigo. Foi a minha principal rede de apoio, foi quem me deu me guiou para aquele momento e cuidou de mim. Eu senti totalmente essa conexão, assim, sabe? Então é um trabalho muito bonito. E quanto mais a gente puder dar voz a esse tipo de trabalho e esses cuidados com o feminino, cara, aqui vai ser sempre um local de portas abertas pra ti, pra outras doulas e assim por diante, pra que a gente possa levar esse conhecimento também e quebrar alguns tabus e preconceitos que existem sobre esse trabalho que é tão necessário, né, Liana? Falando sobre o trabalho da doula, tem o trabalho com as medicinas da placenta, né? O que é essa medicina da placenta? Quais são os benefícios? Quais são os tabus, desinformações que tem também? Bom, então, a medicina da placenta, né, ela também é algo muito antigo. É algo que vem há milhares de anos, né? E é a real medicina tradicional, né, que a gente tava falando no off. E aí, a medicina placentária, ela pode ser vista de diversas formas, né? O que é a medicina, né? O que é a medicina placentária, né? Então, a gente costuma chamar, né, na medicina tradicional, que é a medicina das ervas, das plantas, né? Dessa medicina ancestral mesmo. Medicina é tudo aquilo que tem um propósito, né? Que vai trazer algum benefício, ou, não gosto muito de usar essa palavra, mas uma cura, né? Ou um propósito, um alinhamento, alguma coisa que a pessoa precisa naquele momento, né? A erva mate é uma medicina, né? Ela faz bem para os rins, para a bexiga, para a expressão, né? Para a garganta, para várias coisas, né? Então, a medicina placentária, existem várias formas de manipular ela, né, de fazer diversas coisas com ela e as pessoas nem imaginam, né? Então, a placenta, ela é um órgão a serviço da vida. Ela é conhecida, né, de acordo com as palavras da minha professora, que é uma parteira tradicional mapuche, a Daniela Salinas, a parteira interna. A placenta é a parteira interna. Ah, eu aceito. Dividir aqui, porque às vezes eu vou tomando sozinha. Não porque eu sou egoísta, porque o povo não gosta. Ah, eu adoro erva mate. Tava só esperando tu me oferecer. Só esperando o convite. Só esperando a permissão. É muito bom, né? E é um momento de união entre... Eu falo, as rodas de conversa da minha família são todas com uma cuia de chimarrão. E aqui, tradição, né? É uma tradição total, né? Na hora do almoço e o final da tarde. Sempre. Então é isso. A humanidade, a sociedade, ela é repleta de rituais. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não percebem que aquilo ali é um ritual. Mas sentar antes do almoço ou no final da tarde e preparar uma cuia de chimarrão é um momento ritualístico. É uma medicina muito poderosa, que é a medicina da união. Exatamente. Né? É aquele momento que a família senta, se aconchega e vai conversar, ou não, às vezes é só a presença. E assim também, tanto com a doula, só porque eu fiquei com isso, né? Porque às vezes as pessoas, o que a doula faz, né, no parto, né? O que ela faz, o que ela não faz. E a doula, muitas vezes, ela não faz nada. Ela tá ali, ela tá presente. A presença dela, muitas vezes, é o que ancora aquele momento da mulher, para ela saber justamente que tem alguém ali olhando para ela. Né? Então, independente do que a gente faça, é sempre sentir e respeitar esse momento, o espaço da mulher, para que ela busque dentro dela mesma essa força, esse poder para fazer essa travessia, né? Então, a medicina placentária, ela também traz isso, porque a medicina placentária, ela é da família. Ela é da família e ela é uma forma da mulher se reconectar com aquilo que é dela, aquele poder
ancestral, aquele poder De gerar vida. de gerar vida, de nutrir, e também o poder entre a vida e a morte, né? Porque aquela placenta nutriu aquele bebê, cuidou, nasceu, encerrou o trabalho de parto, porque o trabalho de parto só termina com a dequitação da placenta, nasceu a placenta, nasceu o bebê. E aí agora, o que pode ser feito com essa placenta, né? Então muitas pessoas não sabem que elas podem levar essa placenta para casa, né? Então aquilo ali que eu tava falando, dentre várias culturas, né? A placenta, ela tem vários destinos, né? Então tem culturas que a placenta, ela é enterrada, Uhum. né? Então ela é enterrada e oferecida uma árvore da vida, né? Então tem até um desenho. E para meninos se plantam árvores frutíferas, e para meninas se plantam ervas medicinais. Isso dentro de algumas culturas originárias, né? E então tem também oferendas ao fogo, oferendas à água, né? E pode ser seca, desidratada no sal grosso. Ela pode ser feito artesanatos com cordão umbilical. Dá para fazer mordedores também, que ela tem ali algumas propriedades analgésicas também no cordão Incrível. umbilical. A gente desidrata, ele faz um colarzinho e depois pode... Como um mordedor, higieniza e, né, usa ali naquela fase, segura. Da dentição. Pode ser feito um quadro decorativo também, pode ser feito os prints orgânicos, né, que são os tradicionais. Esses já estão mais conhecidos dentro dos hospitais, que são os famosos prints de placenta, né, que daí ainda os hospitais, às vezes, hospital não, porque no hospital geralmente não faz, é uma gentileza da equipe médica, enfermagem, ou até mesmo a doula que faz, bota tinta, mas ela pode ser feita com sangue também, e ela deixa ali impresso a história daquela placenta também, né? Eu tenho conexão da minha filha. Com tinta ou com sangue? Com tinta. Uhum. Que foi, eu também não sabia, porque como eu falei, é algo que no parto é ainda tão pouco falado e é algo tão... Cara, toda mulher que é mãe, toda pessoa que é filho de alguém, e é filho de alguém, veio de uma placenta também, né? E é pouco informado sobre esses processos. Uhum. Tanto que durante o meu parto, eu não sabia que depois do nascimento da minha filha, eu ia ter ainda que esperar o nascimento da placenta. Que claro que não chega com a mesma intensidade que o nascimento da criança, o expulsivo, mas é um processo que exige ainda de você, né? Que você tem que estar presente ali ainda para que isso aconteça. Então foi algo totalmente novo para mim. E como você falou, é um presente da equipe, muitas vezes, porque eu não conhecia. Uhum. E eu recebi de presente E é algo muito especial, assim, realmente ver isso impresso ali, né, com tinta, com o nome da minha filha, data, horário e tudo mais. Então tem uma conexão muito, muito bonita, assim mesmo. E é um detalhe que eu senti de muito carinho da equipe com esse meu momento. E que bom que nesse hospital que eu tive, eles fazem isso como rotina com todas as gestantes, né, mães que por ali passam. Mas tem muitas que tiveram processo, eu acredito que até minha cunhada possa estar... Depois eu corrijo se eu estiver errado, eu vou até ver com ela sobre isso. Mas a princípio eu acredito que ela não tenha, que ela nunca... Isso é algo relativamente... Tem hospitais que fazem, hospitais que não fazem. Esses dias eu atendi numa maternidade pública que as meninas... Eu tenho certeza que as enfermeiras fizeram vaquinha entre elas, compraram as tintas, porque não tem recurso público para ficar comprando tinta de PVA, brilho, papel. Então, assim, eu tenho certeza que elas fizeram a vaquinha, assim, por uma questão de afeto mesmo com as mulheres, né? Cuidado, de ter essa oferta, se a mulher deseja, né? E aí eu vi umas residentes, inclusive, também fazendo, com muito carinho, muito apreço, assim, uma precisão, assim, na escrita, assim, aquela escrita de estudante de medicina na faculdade, aquelas bolsinhas cheias de caneta colorida ainda. E com todo pra realmente expressar o que elas estavam querendo naquele momento. É legal, né? também, mas mas a medicina placentária, a gente, né, tem todo um cuidado na manipulação dela, né, um pouco diferente do que é feito dentro desses printinhos dos hospitais, né. E aí também pode ser feito pomadas, né, entre outras coisas também, né. Os benefícios posteriores, assim, Liana, de qualquer que seja o uso da medicina da placenta, porque ele pode ser... A família
pode ser beneficiada, né, do uso dessa medicina? Sim. Teve dos kits que a gente fez recentemente, que uma das coisas que a gente faz é desidratar a membrana, né? A membrana que envolve a bolsa, né? O saco amniótico, assim, né? Então, ele tem ali 2 membranas, o corium e o amnion, né? Então, essas membranas, elas são separadas, né? Com uma solução de soro fisiológico e tudo, manipulada tudo, né? Num ambiente adequado para aquilo. Separadas, e a gente pode fazer um tamborzinho, que é um amuleto, que remete ao som do coração, né? Com uma cabacinha de coco bem linda, assim, é um artesanato também, né? Mas é um amuleto. Para quando o bebê tá um pouco mais agitado, nervoso, está passando por uma transição, dente, febre, vacina, tocar o tamborzinho, ou até mesmo a mãe, às vezes tá passando por alguma coisa e o bebê tá sentindo, né, aquelas emoções da mãe também, pode tocar um pouquinho de tambor, que ele vai remeter esse som do útero mesmo, né, do coração, né, então ele acalma o bebê. E a outra parte da membrana, ela é feita em plastros, né? Ou também tem gente que chama de band-aid, ou curativos, né? Ela tem propriedades de cicatrização, de regeneração da pele, né? Então, tipo, por exemplo, a família lá tem às vezes uma dermatite, ou até mesmo um machucado, um melasma, psoríase, né? Isso é só um recortezinho pequeno do que pode realmente ser feito, né? E a partir dessas membranas dá para fazer sais de banho também, então tem essas propriedades também, de certa forma, energéticas também, né? E também vai entrar em contato com a pele da mulher, né? Então, só isso que a gente sempre deixa claro, né? Que a medicina é da família, o ritual é da família, né? Isso não pertence a ninguém mais, a não ser aquela mãe, aquele bebê, né? Aquele núcleo familiar. E é direito de que elas possam levar também a placenta, né? Tu sabia que tem gente, por exemplo, em algumas culturas, a católica, inclusive, é uma, que se a pessoa amputa um membro e a pessoa quer levar o membro, ela pode levar, porque basicamente o mesmo direito. E aquilo pertence à pessoa. Caramba, não sabia. Tipo, porque tem algumas culturas, às vezes, que a pessoa amputa um braço e eles colocam lá e enterram junto com a pessoa onde ela vai ser enterrada também. E é direito, né, que ela possa levar. Não sabia mesmo. Eu também não sabia, fui descobrir recentemente. Mas é direito da mulher que ela possa levar a placenta, né? E muitas mulheres nem sabem que elas podem levar. E como que é solicitado isso, Liana? Os hospitais, então, depende muito assim, os hospitais, eles já estão mais... tem que estar no plano de parto? Familiarizados. Pode estar no plano de parto, eu recomendo que esteja no plano de parto, mas, novamente, entra naquela questão, né? Não adianta nada estar no plano de parto se a pessoa não sabe o que está no plano de parto e para que serve aquilo, que ela tem que ter consciência daquilo, porque senão aquilo ali nada serve, né? Mas, geralmente, elas informam, né, a equipe de enfermagem, tem alguns hospitais que já estão mais habituados, que é mais tranquilo, e eles já fazem, né, a indicação do protocolo que precisa ser feito, né, então tem hospitais que às vezes a pessoa precisa trazer uma bolsa térmica com gelo e tirar dentro de 1 hora, outros já oferecem a embalagem, o gelo, e até 3 horas, outros já mantêm refrigerado até o momento da saída da mãe. Então, depende muito do hospital também. E das condições, né? Às vezes, se foi um parto prematuro ou com alguma complicação, às vezes eles podem pedir para fazer análise da placenta, né? Mas mesmo assim, a mulher pode requerer, né? Mesmo que seja para enterrar, né? E aí, dentro de algumas culturas também tem os seus benefícios, né? Tipo, tem algumas culturas que falam mesmo que as crianças que têm a sua placenta respeitada têm mais saúde. Isso está diretamente ligado à sua saúde, ao seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento motor, né? Então, ali pode ser uma questão relacionada a crenças, mas nem tão crenças assim, né? E os benefícios em contato com a pele também, a gente pode fazer sérums também, que tem poder de regeneração da pele, diminui linhas de expressão, dá para fazer as pomadas... dá pra fazer muita coisa. Uma infinidade, né? Dá pra fazer chocolate, dá pra fazer... É surreal, né? E assim, se tu quiser conhecer um pouquinho mais, tu que tá acompanhando a gente, entra em contato com a Liana, né? Conhecer um pouquinho mais do que essa medicina pode proporcionar. Se você é gestante, tá passando, ou tá pensando em engravidar, né? Tá precisando de uma doula, ou alguém que tenha mais conhecimento sobre a medicina placentária. A gente vai estar deixando o QR Code aqui, eu vou pedir pro Fê colocar
do Instagram da Liana, onde você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dela também e conseguir esse contato de fácil acesso. E a gente falou dos benefícios, Liana, mas até no off a gente estava falando sobre os julgamentos e os cuidados que a gente tem que ter para falar sobre esses assuntos, porque as pessoas, elas ainda têm uma certa resistência, né, para se permitir novamente se adentrar na medicina tradicional, que sempre existiu, né, para outra que foi criada, e graças a Deus que a gente tem mais possibilidades na medicina para cura de muitas doenças e tudo mais. Mas quais que são os tabus e os julgamentos, os principais, assim, que você ouviu ou que você mesma tinha antes mesmo de conhecer essa medicina? Nós temos vários preconceitos sempre, né, assim, né, principalmente aquilo que a gente não conhece, né, se Sempre. me falassem sobre isso, sei lá, 5 anos atrás, eu acharia Uma estranho. loucura, né? E mesmo assim, às vezes, quando eu vou falar desse trabalho para outras mulheres que conheço, que são da minha rede, mesmo assim elas acham estranho, né? Eu fico, nossa, o que será que essa pessoa tá pensando, né? O que essa pessoa realmente acha que é, né? Porque às vezes as pessoas acham que isso é algo muito místico, surreal, é uma superstição, mas não, isso tem muita ciência, né? Só que o conhecimento tradicional, ele tem uma magia que é a oralidade. Então, para muitas culturas, muitos povos originários e entre outras culturas do mundo inteiro, grande parte dos conhecimentos são passados através da oralidade. Isso não quer dizer que porque não há um registro escrito, porque não há um artigo científico provando aquilo ali, que aquilo ali realmente não tem um cunho científico. Muito pelo contrário, todo conhecimento ancestral, ele é empírico. Ele é empírico e passado de geração para geração, né? Então, assim, é aquela coisa lá das benzedeiras que a gente estava conversando, né? Lá no Paraná, né? Como que essas benzedeiras aprenderam esses benzimentos? Como que descobriu que aquela garrafada daquelas plantas da região faziam bem para aquilo, né? Então, isso tudo foi passado, né? E realmente, existem hoje, né, também diversos estudos científicos, né, sobre as técnicas que eu trabalho também, como a sovada uterina. Existe um artigo publicado em espanhol sobre a sovada e a importância dela, né? Tem um médico também, Dr. Sérgio Sanches, também, que publicou uma tese de doutorado falando só sobre a placenta, mais de 300 páginas. A Dani também, que é minha professora, ela também já publicou livros, né, sobre medicina placentária. Ela tem todo o método Salinas registrado, é um método registrado mesmo. Então, com aporte internacional, porque ela também dá aula em vários países, né. Então, existe sim, né, então dentro desses conhecimentos a gente tem, né, como é que é? O subtítulo, Arte, Ciência, Espiritualidade e Parto, né, então assim, tá conectado, as pessoas acham que não, mas está, né, tem uma técnica que a gente utiliza, que é uma técnica que faz no pós-parto, né, que é isso que a gente estava conversando também sobre as diferenças, né, entre as mulheres que aplicam, né. Mas tem uma técnica que a gente faz, que é um acerado de ervas frescas, aromáticas, com cachaça e azeite, né, que a gente faz um trabalho no corpo da mulher mesmo. Então, eu fiquei pensando, assim, na sabedoria do desenho dessa técnica. Quanta, assim, coisa que tem ali. Porque, na verdade, o que é? É uma forma de extrair as propriedades aromáticas das plantas e carrear elas para a corrente sanguínea da mulher, em doses terapêuticas com ativação da massagem, né, manual, né, e aí a Gleicia, ela usa outra técnica, que é da sauna, mas o princípio ativo, o que é? Levar as propriedades aromáticas dessas plantas para a corrente sanguínea, para que a mulher receba os benefícios medicinais daquelas plantas, que são propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, né, entre outras. Então, por isso também vem em consonância os cuidados puerperais, né. E assim, a fitoterapia, aproveitando que a gente entrou, ela é uma terapia ancestral e que, cara, ele traz muita reconexão, né? Principalmente com o feminino, porque antigamente era muito as bruxas ou as benzedeiras, era um trabalho mais feminino desse cuidado, né, com as ervas e esse conhecimento mesmo. Como é que você hoje enxerga esse movimento que tá acontecendo, assim? Porque eu sinto que a gente tá num movimento que tá mais aberto para esse tipo de conhecimento e esse tipo de aceitação na nossa rotina, né?
E você que trabalha com isso, você consegue se conectar com muitas outras profissionais que também têm as mesmas vivências ou outras, como você citou, da Gleice, que também é uma terapeuta integrativa, né? Como é que você hoje enxerga que nós mulheres... Como que tá sendo esse movimento de nós mulheres? Tu sente que a gente tá voltando de volta para buscar essas medicinas ancestrais, que a gente tá conseguindo voltar na nossa essência novamente, digamos assim? Eu penso um pouco diferente, assim. Porque as mulheres falam muito sobre o resgate, que isso está se resgatando. Na verdade, isso nunca deixou de existir. Eita. Então, o que eu vejo é isso, que a gente vive um movimento de expansão, talvez essa seja a palavra. Mas esse conhecimento nunca deixou de existir. Sempre teve, as parteiras sempre estiveram, as curandeiras sempre estiveram, as benzedeiras, os curandeiros, os pajés, e eles sempre estiveram presentes nas comunidades, esses conhecimentos das plantas sempre... se mantiveram, se perdeu muita coisa, porque por causa da época da colonização, né, principalmente também dessa caça, né, as bruxas, se perdeu muita coisa, mas a gente vive nesse despertar e as plantas estão aí, né, voltando a crescer nos jardins, as mulheres estão cada vez mais buscando alternativas, porque eu atendo muitas mulheres de várias faixas etárias. Mas, assim, o que me chama a atenção é justamente mulheres de faixa etária, assim, entre 30 e 45 anos, talvez um pouco menos. Elas já começam a despertar antes dos 40, antes dos 40 já estão mais prontinhas. Não que mais prontinhas, mas assim, elas já conseguiram perceber sobre os efeitos negativos no seu corpo. Já vivem mesmo, né? Desses contraceptivos hormonais, de todos os danos. E aí elas já têm um grau de consciência um pouco maior, né? Então, o que a gente tá conseguindo fazer agora, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 8 anos, eu já converso com ela sobre a menstruação. Ela me vê menstruando e eu falo pra ela, olha, a tia tá lunando, a tia tá na lua, tá... Ana, por que você tá sangrando? Porque a tia tá na lua, ou então as pessoas falam que a tia tá menstruando. Aí chega um momento, já começa a explicar as coisas de uma forma mais sutil. Pra normalizar, né? Pra normalizar, exatamente. Então, eu falo pra ela como eu me sinto também, justamente pra que ela cresça entendendo que isso faz parte e que isso não é algo obsoleto, nem algo, tipo, místico ou coisa de gente, né, assim... Ou errado, ou frescura, ou errado, né? ou que, né, claro, pode ser que em algum momento ela, né, entre na adolescência e que caia nesses padrões, mas pode ser que não, né, pode ser que aquilo já seja tão natural que as coisas já... A tendência é não, porque ela já vai ter um pouquinho mais de embasamento, né? Sim, e o exemplo também, né? A minha mãe, quando me viu com um absorvente de pano... Meu Deus, Liana! Que é isso? Isso é uma coisa muito antiga! Pelo amor de Deus, vai te modernizar! Aí eu assim, não, e eu assim, ai mãe, só depois, deixa eu... Depois eu te explico, não tô no momento. Daí, dali a pouco, uns dias depois passou, ela ficou processando a informação, ela me mandou outra mensagem. Daí eu falei, tá, mãe, fica tranquila, que eu higienizo, eu faço, tananã. Na verdade, cientificamente, se procurar mesmo, os absorventes de pano diminuem a incidência de cândida, de fungos, fica tranquila, isso aqui não vai me fazer mal, muito pelo contrário, vai me fazer muito melhor do que usar absorvente descartável. Dali a pouco ela apareceu com uma calcinha absorvente. Eu falei, opa, evoluímos. Então, assim, através desse nosso autocuidado mesmo, desse nosso empoderamento. Do exemplo mesmo, do né? exemplo. E aí, tudo isso, quando a gente trabalha, né, com parto, com gestação, com útero, de uma forma geral, com mulheres, é uma coisa assim que eu aprendi também com uma bruxona do caminho. A Zankara, ela falava assim, que a gente não dá poder pra ninguém. E isso é a mesma coisa que as parteiras também dizem. A gente não dá poder pra ninguém, a gente não toma posse do poder de ninguém. E muito pelo contrário, o poder é da pessoa. Se a pessoa nos dá o poder dela, a gente devolve o poder a ela, porque cada pessoa tem o seu poder. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas terapias uterinas, as sovadas, as garrafadas, tirar, né, os anticontraceptivos, se conectar com o seu sangue menstrual, a mulher, ela vai se conectando com a sua própria essência mesmo. Quem ela é, da onde ela vem, quem são a ancestralidade dela, quais são as potencialidades dela, né, tipo... Que é buscar isso, como que eu vou colocar a minha voz no mundo, o meu trabalho, né? Como você tá fazendo, olha só que trabalho bonito, né? É uma missão isso aqui também.
né? E então as pessoas às vezes acham que não, mas sim, né? Olha só que bonito o seu trabalho. Você tá aqui no estúdio, no centro da cidade, gravando podcast, né? Sobre mulheres, sobre histórias reais, né? Eu vi que você entrevistou aquelas 2 mulheres. Nossa, fiquei até com vontade de chamar elas pra limpar minha casa, me ajudar aqui, pelo amor de Deus. Mas a Eli também é maravilhosa, não posso reclamar da Eli. Mas, assim, quantas mulheres, né, maravilhosas a gente tem na nossa caminhada. E às vezes, Sim. quando eu comecei a participar das rodas de mulheres, eu via muito que elas, às vezes, na fala delas, falavam assim: ah, eu ainda não sou terapeuta. Aham. Eu ainda não sei que terapias, eu não sei o que eu vou fazer, não sei que eu estou, né? E às vezes o caminho não é esse. Às vezes as mulheres acham que tem que sair necessariamente do mundo corporativo, que tem que parar de dar aula, que tem que parar de ser. Não, às vezes a missão da pessoa tá realmente naquele caminho, né? Às vezes a missão da pessoa é entrevistar outras, às vezes a missão das pessoas é usar suas habilidades, né, de audiovisual, tipo, tudo isso vai florescendo o trabalho um dos outros e somando, É um né? complemento, né? Cortar o cabelo, limpar a casa. Eu falei, meu Deus, já pensou se todo mundo Fizesse a mesma coisa o fizesse a tempo mesma todo. coisa? Como a gente precisa de médicas, de obstetras, de enfermeiras, de terapeutas, de professoras. Nossa, eu dou graças a Deus quando vem uma professora, assim, boa para os meus filhos. Eu agradeço tanto, assim. Porque é sobre isso, assim, sobre a gente direcionar essas potencialidades naquela realidade que a gente vive, Exato. em quem nós somos, e assim poder realmente fazer a diferença na vida uns dos outros, né? Independente da nossa profissão. E não aceitar, e não querer, na verdade, ser uma coisa só, ou achar que só o que a outra pessoa às vezes faz é digno, né? Porque eu escutei, assim, também, de muitas pessoas, e até foram feitos convites pra participar de podcast, assim, mas o que que eu vou ter pra falar, sabe? O que que eu vou, o que que é minha vida, o que que é minha história, o que que eu faço vai conectar. E as meninas que você citou, que vieram na segunda-feira, que inclusive o episódio delas sai hoje no nosso canal, elas procuraram, assim, a gente como uma realização de um sonho delas, pra elas participarem do podcast, pra levar a realidade delas, né? E um ponto que até na reunião que a gente fez, que elas falaram assim, eu perguntei, tá, mas qual que é o intuito de vocês? Qual que o que que vocês querem levar de comunicação? Porque eu posso montar perguntas variadas pra gente seguir a nossa conversa, mas eu quero saber, assim, lá, qual que é o propósito de vocês quererem vir falar, assim, sabe? Porque a gente sempre tem uma mensagem que a gente quer passar. E elas falaram assim, cara, a gente quer passar e a gente quer ser porta-voz de outras diaristas que trabalham junto na mesma profissão que a gente também pode. E a gente não tem que ficar só no anonimato, que não é um trabalho vergonhoso, que é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. E elas também têm autoestima, não é porque, né, estão limpando casa que não tem autoestima. Eu tô lá com meus cabelos presos, havaiana no pé, cantando e dançando, achando que eu sou a rainha do Egito. Então, é sobre como a gente se sente internamente, assim, no lugar, na posição que nós estamos, independente daquilo que nós fazemos. Mas que nós possamos sempre fazer nosso trabalho com amor. Só isso. Assim. É isso, né? Ai, eu preciso muito ir no banheiro. Vai no banheiro. Consegue pausar aí, Fê? Iliana, na tua visão, assim, o que que falta o que que falta, assim, pra nossa sociedade, ou pra nós, não só falando como se a gente fosse evoluído o suficiente, que lá fora todo mundo não faz, mas assim, pra gente ver de uma forma real e na essência, assim, o parto e o pós-parto, assim, o que que falta pra gente entender o conceito disso tudo novamente, assim, pra que não seja só aquela coisa comercial, pra que não seja algo, parece que até as próprias mulheres têm uma certa dificuldade de falar sobre esse momento, sabe? É difícil falar o que falta, né, assim, talvez pensar naquilo que deve ser semeado, assim, né, nutrido, né, que uma mulher que vive, na verdade, qualquer transição hormonal na vida dela, ou qualquer luto também, porque o luto também influencia muito, né, em várias questões, como até mesmo fertilidade. Mas é um entendimento de que, sobre essa ciclicidade mesmo, sobre essa transição,
até mesmo o entendimento de como é que funcionam as alterações hormonais e de como que esses hormônios atuam, né, no nosso corpo, no nosso comportamento, na nossa mente, nas nossas emoções, associado àquele luto, a vários lutos que estão acontecendo ali, Sim. né? Mas hoje, eu vejo o quão sagrado é esse período, assim, e eu tô me despedindo do puerpério, tô começando a me despedir do puerpério, eu tô meio apegadinha nele, porque eu percebi quanta coisa que eu aprendi, quantas informações eu recebi, quanto entendimento eu tive sobre mim mesma, sobre o meu corpo, sobre a vida, né? E a forma de reagir diante dela foi um período que me trouxe muita força mesmo, assim, através dos desafios, né? E de tudo aquilo Sempre, né? que parece, né? São chamados de dificuldades na nossa sociedade, né? E realmente às vezes são, né? Nem sempre é tudo tão florido, tão romantizado, a gente não vai fazer isso. Mas a gente pode fazer que isso tudo se torne mais leve, né? Através desse acolhimento, né? E esse acolhimento sempre começa umas com as outras, né? Então, sempre começar entre nós mulheres. Saber como estamos nos relacionando com aquela mulher que está diante da nossa frente, qual é a fase que ela está vivendo, né? Porque às vezes pode ser uma mulher também entrando no climatério, que também passa por várias outras questões emocionais, né? Profissionais, e enfim. Ela revive várias coisas da vida dela, né? Ou até mesmo uma menina que acabou de menstruar, né? Ou uma mulher que acabou de parir. Então, toda mulher merece receber cuidados, né, de outras mulheres, inclusive, também, né, então, o pós-parto, ele é muito delicado mesmo, assim, então, o ideal é sempre que a mulher tenha alguém da família para que possa estar presente com ela, né, para que possa fazer as tarefas domésticas, ajudar a fazer comida, preparar um cardápio saudável, né, com algumas restrições alimentares, e deixar que a mulher fique com o bebê. Porque esse primeiro período, assim, é o período que ela e o bebê se reconectam, né? Se conhecem, sentem, a amamentação começa a fluir ou não, né? Então, às vezes, ela precisa só disso, que o ambiente dela esteja minimamente organizado, que a alimentação dela esteja minimamente saudável, né? Dignamente, aliás, não minimamente, dignamente, que ela possa estar digna daquilo mesmo, para se alimentar, se cuidar, repousar, né? E ser cuidada também para que ela possa voltar depois à sua vida, né, com a força total e com esses novos aprendizados e tudo aquilo que a maternidade trouxe na vida dela, assim, né. Então os cuidados puerperais são essenciais também. E tem algum prazo exato, assim, porque também existe muito falta de conhecimento de quanto tempo é o puerpério, de o que a mulher enfrenta nesse processo de puerpério, porque eu vejo que eu escutei de muitas mulheres também o fato de que depois do parto, depois que nasce a criança, a mãe ela é deixada muitas vezes de lado, né? E é um momento onde a gente tem uma queda muito brusca dos nossos hormônios e a alteração dos nossos hormônios também por todas as mudanças que aconteceram, né? E existe um prazo exato pra gente se manter nesse puerpério ou realmente cada mulher tem um processo individual de cada uma. Dentro dos termos contemporâneos, muito se fala que o puerpério está relacionado só ao resguardo. Exato. Mas não. O resguardo é uma coisa, o puerpério é outra. O resguardo é aquele período pós-parto em que a mulher precisa se recolher e não de pode... mais atenção, no caso. Isso, que é justamente, ele está relacionado com a cicatrização do útero, né? Então, nasceu a placenta, nasceu o bebê, o útero vai voltando devagarzinho, né, pro seu lugar, e ainda tá com aquela ferida aberta da placenta, mesmo que é um parto normal ou uma cesárea, tanto faz. Às vezes as mulheres, porque tem parto normal, acham que tá tudo bem, porque não estão sentindo dor, para de sangrar, né? Mas não, elas precisam cuidar, né? Então, precisa cuidar da alimentação, evitar alimentos muito anti-inflamatórios, buscar fontes de ferro, de vitamina C, né? Então, ali, cenoura, brócolis, folhas verdes, se a mulher come carne, né? Da preferência, assim, peixes, frango. Eu recomendo também caldo de ossos, já ouviu falar de caldo de ossos? Só que hoje em dia as pessoas não têm mais fogão a lenha, né? Então é difícil fazer. Eu tenho na minha casa. Tu tem? Então, daí tu pode fazer, depois tu me conta. Ele é muito bom porque ele é uma fonte de colágeno, de cálcio, de magnésio. É uma delícia. É uma delícia.
de ossobuco, de pé de galinha, essas coisas assim que vão ajudar a repor os nutrientes perdidos, ou até mesmo a medicina placentária, né? Aí a medicina placentária também entra como essa medicina complementar para o Pra pós-parto. reforçar esse momento, Para né? reforçar, para dar força, devolver os nutrientes, né? Recompor o corpo de uma forma geral. Aí também se pode tomar alguns chás. Eu sempre falo para elas evitarem consumo de alguns determinados alimentos, temperaturas por determinado período. Então, dentro da parteria tradicional andina, a gente aprende que tem alguns períodos específicos para ir se trabalhando com sovadas e com fechamentos, né? Uhum. Com as massagens uterinas e com os fechamentos para ir recompondo o corpo de volta no lugar. E para restabelecer a saúde da mulher como um todo nesse período pós-traumático, que depois, com o chão do consultório, vendo as mulheres, eu fui compreendendo um pouco mais na profundidade o que realmente isso significa. Porque realmente o período pós-parto, ele é o período que o corpo está voltando. Uhum. Já percebeu quanto tempo que as mulheres demoram, às vezes, para se recompor, para voltar ao corpo? Tem mulheres que, às vezes, nunca voltam ao corpo antes de ter gestado. Sim. E existe até um ponto que, às vezes, é até usado como um elogio, muitas vezes. Eu digo da minha parte até mesmo, né? Eu ganhei pouco peso no meu processo de gravidez. Eu engordei 6 quilos. E eu saí da maternidade com menos 7. Então, realmente, eu emagreci muito rápido. Perdi muito rápido. Mas não quer dizer que tava tudo bem, né? Porque Sim. com 5 dias eu acabei voltando a trabalhar, porque é autônoma, empreendedora. E eu escutei muitas pessoas falando assim, nossa, como você tá bonita, já emagreceu, já perdeu, não sei o que, como se fosse realmente um elogio. Como se fosse a mulher fosse obrigada a parir e voltar a ser linda. Exato, é como se fosse não assim, só pra isso. Tipo, a perda de peso, né, é uma pontinha. É uma ponta. Mas não quer dizer que o meu corpo voltou a ser o que era antes, muito pelo contrário, né? Cansaço, privação de sono. Exato. Dor muscular, né, várias coisas assim, né, que são reflexo disso. E a longo prazo também, né, então às vezes as pessoas acham que aquilo ali só tem efeito na hora, mas Exato. não, ainda mais que é um período pós-traumático, isso aí fica uma memória, e em algum momento, às vezes, pode ocasionar um gatilho daquela memória, a mulher nem sabe o que tá acontecendo, Exato. né. E então, dentro desse desenho tradicional, né, da parteria andina, a gente tem um acompanhamento que é 3, 8, 15, 3, 8, 15, e aí tem algumas que faz 21, mas é 40 dias, mais ou menos esses 4. Eu trabalho com 8 e 40 dias nos cuidados puerperais dentro do desenho que a gente tem na sociedade que a gente vive, né? Porque ele tem essa flexibilidade também, que a mulher que vai conduzir esses trabalhos, ela tem essa finese de quanto e como vai exercer, porque às vezes a gente vai fazer uma sovada pós-parto, né, de 8 dias, e às vezes o útero não saiu tanto do lugar. Então, às vezes, né, ou às vezes ele saiu muito e não pode ser feito muito profunda, né, então, assim, é essa sensibilidade da ponta dos dedos, Sim. né, através da sovada uterina, que é uma técnica ancestral do povo maia. E ela é muito massa, eu adoro, eu sou apaixonada. Eu meu Deus, eu tô encontrando minhas amigas pra gente ver, pra ficar trocando essas técnicas, assim, porque elas também trazem vários benefícios, né? E a sovada, ela vai ajudar a recompor o útero, colocar no lugar. Seria a diástase? Não, mas a diástase a gente acaba trabalhando junto com o fechamento, com os panos. Com que os são rebossos. esses daqui, né? Isso, Quer falar um pouquinho deles também? E aí, a sovada, né, só vou falar rapidinho da sovada, que a sovada é uma massagem, né, que ela é feita sobre a região do ventre, o útero, e ela é usada para recompor o útero, para fazer manutenção geral. Eu gosto de fazer também, se eu pudesse fazer todo mês, não é sempre que eu consigo. Mas a gente faz estímulo ovariano também, para trabalhar a fertilidade. Pós-parto. Não, a sovada, ela pode ser feita por qualquer mulher em qualquer idade. O fechamento também, né, que tu me perguntou se tem tempo para fazer, né. E aí, o fechamento também não tem tempo. Na verdade, o fechamento ele não é feito somente para partos. O fechamento é um ritual de encerramento de ciclos. Ele é um ritual mesmo, físico, simbólico, através do, né, que a gente utiliza os rebossos, que são esses tecidos aqui. Lindíssimos, por sinal. E são feitos de forma manual, né? Isso, são feitos no tear. Esse aqui é do Peru, né, com lã de alpaca. Esse aqui é mexicano.
Nossa, esse trabalha. Querido. Ele geralmente rola as mulheres no útero. Faz hora extra. Esse é também. Esse vai sempre no útero, porque daí eu gosto, porque o ideal mesmo é o uso de algodão, mas eu ainda não achei uns de algodão bom. Então, por enquanto, eu tô usando esses aqui, porque cada trama, ó, se tu pegar eles, eles têm uma trama diferente, por causa da lã, por causa da... a textura, né, a grossura do pano. Aí... Esse aqui é bem mais... Esse aqui é de alpaca mesmo, né, e aí eles são bem quentinhos. E aí a gente vai, só que eles, às vezes eles... agora eu já me acostumei também, né? Já são meus instrumentos, já sei como usar eles, né? Mas os de algodão às vezes são mais... elásticos. Eles têm uma propriedade um pouco mais que a gente consegue apertar mais o corpo da mulher. Esse aqui, às vezes, a gente vai enrolar e ele escorrega por causa da propriedade da lã. Mas agora já tô mais tranquila, mas... E aí a gente vai fechando também com os panos, né? Então a gente faz, geralmente... um desenho, né? Tem um desenho, assim, né? Pra fazer o fechamento, né? Com as ervas, com a sovada e com o fechamento. Um ritual mesmo. É um ritual. E ele pode ser feito, pra quem ainda tem curiosidade, né? Tu me mandou alguns materiais, a gente vai estar subindo também algumas fotos. Mas ele é feito no corpo todo, né? No corpo todo, Da cabeça como aos é que ele se chama? O ritual em si é ritual do fechamento de útero? Ele tem, então, vários nomes, né? Pode ser fechamento de corpo, tem gente que chama de fechamento de corpo, tem gente que chama de fechamento de útero, ou cierre de matriz. Cierre de matriz e sovada uterina, como elas têm essa origem latina, né? Geralmente a gente fala assim, né? Sovada uterina, mas é massagem uterina ou massagem de ovários, massagem de útero. Ou cierre de matriz. Cierre é fechar, a matriz é útero, então é mesmo fechamento de útero, né, a gente fala. Perfeito. Mas esses dias a gente fez a Gleicia fez, a gente troca, né, a Gleicia fez em mim, eu fiz nela, e foi bem antes daqui, lembra que teve uns eclipses, não sei o quê, e a galera tudo lá pirando, e eu só não tava entendendo nada, que aquele povo tava tão noiado, daí depois eu falei, a gente fechou o corpo. Tava protegida. Então, tipo, na verdade, porque esse fechamento de útero, ele tem vários benefícios físicos, emocionais, energéticos. Nossa, ele é um portal, assim, né? E para várias coisas. No corpo, os benefícios do corpo são, tipo, recompor os ossos. Então, ele traz tônus muscular, ele diminui até a flacidez, porque a gente coloca os ossos de volta no lugar. Tem mulher que emagrece, às vezes 2, 4 quilos depois de fazer o fechamento, super normal. E aí, quando a gente amarra ali, faz o fechamento com os panos, a gente vai colocando os ossos de volta no lugar. Porque às vezes o corpo só precisa de uma mãozinha, né? Porque imagina, né? A gente tem, falando da mulher, né? O processo do parto, eu nem sei quantos, a abertura, né, que ele faz, toda a movimentação que faz dos ossos pra deslocar, né, pra esse nascimento. Fora os 9 meses de gestação que o teu corpo foi se preparando, né, pra gerar aquela vida. E a gente acha que em 40 dias a nossa vida já vai estar resolvida e a gente vai voltar à vida normal, à vida de antes. Até como você disse, tem mulheres que nunca voltaram, né, no seu corpo de antes, até porque é uma outra mulher hoje já, a gente já pode se falar assim, né? E com esse fechamento de corpo, a gente, digamos que voltaria pra a presença do nosso corpo de antes de ter o parto. Qual que seria? Existe alguma sensação, algo palpável pra que a gente possa imaginar, assim, como é que é? Sim. As mulheres, elas relatam vários tipos de coisas, né? Desde alterações hormonais, e na menstruação, fluxo sanguíneo, coloração. Às vezes a mulher tá amamentando ali, tem mulheres às vezes que fazem o fechamento quando o bebê tem 5, 8 meses. Eu fiz o fechamento de parto do meu filho de 10 anos agora, esse ano. Então, só pra tu ter, só finalizando ali, não tem um tempo, né? Tem um desenho que é o período ideal, que é ali, 8h40, né? Dentro desse período ali, entre 40 dias. Mas pode se seguir por anos. Mas pode ser feito em outros períodos, né? E aí... A sensação de que depois que faz, assim... A gente sente, né, às vezes a alteração hormonal, né? Menstruação. A gente sente dor no corpo, muitas vezes. Tem mulheres que sentem até dor de cabeça, porque a gente faz também aqui eu cuido, né? Mas, na verdade, precisa apertar, porque o rosto também se movimenta, os pés se movimentam. Quando na minha primeira gestação, eu tava usando 37, 38, foi pra 39, 40. Então, a gente também trabalha essa
camada óssea de todo o corpo, né? E aí ele vai ajudando a recompor. Claro que é um processo gradual, né? Você não vai, tipo, sei lá, Mas engordou agora 20 quilos na gestação e vai fazer o fechamento e vai emagrecer 20 de uma vez. Não, né? Às vezes precisa ir fazendo mais alguns movimentos também pra ir ajudando o corpo. A mulher vai sentindo isso, né? Mas é perceptível, é bem perceptível. Estado geral, né? Eu recebo relatos assim, porque eu geralmente deixo as mulheres sentirem, porque é um movimento que ele reverbera, às vezes até 2 meses, quando a gente faz um fechamento. E as mulheres, às vezes, eu falo, tá, e aí, como é que tá? Ah, então, te dando feedback, eu senti que eu estou mais presente, né, com a minha filha, eu estou levando as coisas agora com uma leveza maior. Tem a Daisy fala, meu Deus, eu quero fazer tudo mesmo, ela fala. Já ouvi isso também, que tem gente que faz e que quer sempre fazer volta e meia, porque parece que essa sensação é muito boa. Eu nunca fiz. E aí cada mulher vai acessar alguma coisa, né? Mas ele é baseado nesses cuidados mesmo, que a mulher pode se entregar pra aquele tapete mágico, assim, pro tapete mágico, se entregar e receber esses cuidados da cabeça aos pés mesmo, e pra poder se sentir renovada, se sentir bem, se sentir saudável, pra ir correr atrás dos seus objetivos e cuidar dos seus filhos, realizar seus sonhos e a sua missão, e através da sua força, do seu poder. Para mim é uma honra mesmo, assim, uma honra enorme, assim, poder trabalhar com essas ferramentas, porque eu senti no meu corpo o quanto me fez bem e o quanto eu busquei isso por muitos anos, assim, e não encontrava ninguém que fizesse, assim, próximo, né? Então, eu me sinto muito honrada mesmo de poder aprender e dar continuidade nesses saberes ancestrais. Que bonito, né, Liana? E pra fechar, assim, se você pudesse dar uma mensagem, deixar uma mensagem pra outras mulheres, talvez que até te procurem agora pra conhecer um pouquinho mais sobre as medicinas que você entrega, para essas mulheres que elas estão se permitindo, se redescobrindo, se autoconhecendo, entendendo as mudanças que estão passando ou se aceitando as mudanças que elas estão vivendo, né? Teria alguma mensagem assim que você passaria para elas? Para nós? Essa foi a pergunta mais difícil da lista, sabia? Porque Como é que vai definir uma mensagem? Né? É bem difícil, assim. Mas para mim, assim, sempre é isso, assim, essa reconexão com o coração, assim, ouvir o seu coração, assim. O que o seu coração tá dizendo, assim, né? Pra se conectar com essa voz interior, né? E não é a mente, é o coração, são diferentes, né? E às vezes a gente precisa mesmo de uma mão, né, de alguém pra acolher a gente, segurar nosso colo, e às vezes não, às vezes a gente consegue encontrar essa força, esse poder dentro de nós mesmas, né, então assim, acho que essa é a mensagem, assim, se permitir, né, se entregar pra essa presença, pra esse amor, assim, é o amor que vem da terra, né, é o amor que vem do sol, o amor que vem da água, o amor que vem do ar, o amor que vem da natureza mesmo, assim, né? E poder descobrir a sua própria natureza, né? Quem ela realmente é. E apenas ser, né? Viver momentos. Eu também esses dias fiquei pensando num slogan pro meu atendimento. Eu falei, nossa, mas o que é capaz de contemplar isso aqui? Porque às vezes as mulheres terminam o atendimento, eu olho pra elas, as que são mais próximas. Amiga, como é que eu vou explicar isso? Eu falo, como é que eu vou explicar para as pessoas que é isso aqui que eu tô fazendo? Eu falo pra elas. Elas, amiga, não tem como explicar. E aí o que eu sinto é isso apenas, se fosse uma frase assim, seria apenas ser, apenas sentir. Apenas ser, assim, sentir, ser, apenas ser. Viver esse estado de presença sendo, assim, existindo nessa completude, sem tanto julgamento, sem tanto barulho interno, né, externo, assim. Mas é apenas se entregar para aquilo que é. Apenas ser, assim. É difícil, essa foi a mais difícil, assim. Que podia até botar no chat GPT. O que eu respondo? Frases de empoderamento feminino, mas é uma coisa muito pessoal. É isso, assim. né? Não tem uma única definição. E esse definir o ser, o se permitir é muito individual de cada um. E eu concordo contigo. Eu acho que não teria uma única mensagem para passar, principalmente se tratando de terapias tão complementares, né? São medicinas
diferentes uma das outras, mas que elas se complementam como um todo. E eu fico muito feliz, Liana, de poder ter tido esse papo agora. Por mim, a gente seguiria, porque eu teria muitas outras 1000 perguntas pra te fazer, por curiosidade minha mesmo, que é um mundo que eu gosto muito, que eu acredito muito, e que bom poder hoje ter sido porta-voz um pouquinho mais sobre esses conhecimentos ancestrais também. Obrigada de coração por ter aceito o nosso convite, por ter tido esse momento com a gente, por ter trazido esses tecidos lindos que realmente eu tenho muita curiosidade de fazer. Então, depois que eu fizer, quando eu fizer, eu venho contar pra vocês qual que foi a minha experiência também com o fechamento de corpo, porque eu já escuto sobre essa terapia desde o início do ano, e eu falo assim que eu tô recebendo um chamado pra fazer esse ritual já faz um tempo e eu não tô fazendo. E eu quero muito fazer, então obrigada mesmo por ter trazido mais conhecimento sobre ela também, e que a gente possa ter tocado um pouquinho o coração de quem assistiu a gente até aqui. Fernando vai estar deixando o teu link ali na descrição para o pessoal te conhecer um pouquinho mais também. Vocês que acompanharam a gente até aqui, se inscreve no nosso canal, já ativa a notificação, conta o que você achou desse episódio, se você já conhecia das medicinas, se tem alguma curiosidade ou algo a mais que ficou com alguma dúvida, vai comentando aqui que a gente vai vendo, a Liana vai também responder se tiver algum comentário com mais propriedade, né? Segue a gente lá no Instagram, @patodaleste. Segue a Liana também no Instagram, liana.graciela, né? Liana.graciela. É isso aí, para conhecer mais das medicinas também. Obrigada, produção, por essa produção. Para você que quer conhecer também mais da produtora, quer gravar o teu próprio podcast, quer fazer o teu trabalho de mídia social, quer alavancar a tua empresa, entre em contato com a Una Produtora. Vai estar subindo o QR Code aqui para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da produção, que te melhora no posicionamento da tua marca, da tua empresa, do teu produto, e faz uma diferença imensa aí no teu empreender. Então, obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, Liana, mais uma vez. Beijo! Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Dentre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar.